Olá, pessoal, estamos aqui hoje para falar sobre o Ateneu, né, do Raul Pompeia. Olha aqui, o Ateneu Raul Pompeia, né? Este livro, que foi publicado em 1888, tem como objetivo principal recuperar um momento da vida do Sérgio, né, o narrador, o personagem protagonista, tá? E dentro desse objetivo está também a reflexão em torno do ensino no Brasil do século XIX. Né? Ele até fala aqui no início, ele quem? O Sérgio, né, o narrador, que ele até estudou, né? Ele diz assim, olha, frequentara como externo durante alguns meses uma escola familiar do Caminho Novo. Depois, lecionou-me um professor em domicílio. Isso era muito comum acontecer no Brasil do século XIX, né, de os alunos, né, das crianças, na verdade, terem aula em casa, né, não frequentarem escola regularmente, até porque não havia escola para todo mundo, né? Então, quem podia pagar, né, normalmente pagava para um professor ir até lá e depois se fazia um teste a fim de ter ali o diploma, né? Mas, de qualquer forma, havia as escolas e o Sérgio, então, com 11 anos, é levado pelo pai, né, a essa escola chamada o Ateneu, né, o Ateneu, que é o nome do livro também, né? Interessante que o pai dele fala o seguinte, olha, logo no início, a frase de abertura, ó, vais encontrar o mundo, disse-me meu pai à porta do Ateneu, coragem para a luta. Bastante experimentei depois a verdade desse aviso que me despia num gesto das ilusões de criança educada exoticamente na estufa do carinho, que é o regime do amor doméstico. Diferente do que se encontra fora, tão diferente que parece o poema dos cuidados maternos, um artifício sentimental. Então ele quer dizer com esse trecho, né, que é um confronto entre a vida lá fora, entre a vida externa e a vida doméstica, a que um jovem, uma criança, né, acaba se submetendo, justamente porque ele estaria sob os cuidados paternos e no mundo não, né? No mundo é ele sozinho. Então por isso que o pai diz: vais encontrar o mundo. Quer dizer, o Ateneu é como se fosse uma metonímia, né, do mundo externo, uma metonímia da realidade. E de fato, é mais ou menos isso que acaba se configurando o livro, já que esse livro ele está inserido, né, no período conhecido como o naturalismo. Né? O naturalismo é uma escola literária que tinha, entre outros objetivos, o uso da ciência, né, quer dizer, trazer a ciência para o âmbito da literatura. Ou falando de outra forma, as histórias serviriam como comprovação factual das teorias científicas, e entre elas estava a tese de que o homem, né, nós somos influenciados, ou seríamos influenciados pelo meio social, né, pela raça também, pelo momento, mas aqui em particular o meio social. Então esse é o ponto, quer dizer, será que a gente consegue se suplantar ao meio, ou será que nós dominamos o meio ou nos integramos ao meio? Então são teorias aí, e a que se baseava o naturalismo era essa, né? É que somos influenciados pelo meio, quer dizer, o meio vai nos moldando, né? É uma visão mesológica, né? Olha que bonito. Então, e aí esse Sérgio já é um adulto, na verdade. Ele já tem lá os seus 30 anos, não é falado, né? Que eu estou supondo. E ele então, quando tinha 11 anos, foi matriculado pelo pai para estudar nesse colégio interno. Ficou lá 2 anos, 11, 12 anos, né? Então o livro, né, tem um subtítulo que seria Crônica das Saudades, né, Crônica das Saudades. Mas veja só como é que ele, né, já que eu li a frase de abertura, deixa eu ler aqui o final também. Olha, já que é o finalzinho, ó, que bonito aqui o desenho, né? Que é o desenho é o Aristarco, né? Depois eu vou falar sobre ele, tá? Aqui suspendo a crônica das saudades, saudades verdadeiramente puras recordações, saudades talvez se ponderarmos que o tempo é a ocasião passageira dos fatos, mas, sobretudo, o funeral para sempre das horas, né? O passado, né? Vai matando o passado, então ele fica lá atrás. Então o Sérgio, já adulto, quer recuperar esse passado pela memória. Então é o olhar dele sobre os acontecimentos.
Ou seja, nós temos uma visão impressionista aí. Então veja que interessante, embora o livro esteja situado no âmbito do realismo, do naturalismo, ele tem também um tanto de impressionista. Por isso é um livro singular para o período, né? Mas muito interessante, muito importante. Ele contém assim, né, uma linguagem um pouco complexa. Além disso, é um livro muito rico em referências. Ele vai falar, porque ele está na escola, né? Então de vez em quando ele fala de astronomia, de vez em quando ele fala de biologia, ou de história, mas o principal ponto aqui é a literatura. Então ele faz várias referências a autores, né? O José de Alencar, o Luís de Camões dos Lusíadas e outros tantos livros, né? Então, quer dizer, ler o Ateneu requer uma certa habilidade, né? Requer um certo conhecimento de mundo, não é um livro fácil de ler, né? E ele tem um descritivismo também. Por quê? Porque o Sérgio vai descrever a escola, descreve os outros amiguinhos, né, os coleguinhas, descreve o professor. Então ele vai lá mostrando exatamente como é que é o mundo do Ateneu, até para seguir a frase, né? Vais encontrar o mundo. Então ele descreve o mundo, fala lá do professor Mânlio, por exemplo, do professor Bataillard, fala, né, dos coleguinhas e coisa e tal, tá? E principalmente ele vai tratar sobre o diretor, que é o Dr. Aristarco. Aristarco teria uma ascendência nobre, né, um visconde, e nós estamos ainda na monarquia, né? O livro foi publicado em 1888, então ele teria uma ascendência nobre, tá? E o Aristarco, em tese, né, ele representa tudo que há de melhor no Império. Ele é o diretor da escola mais afamada, né, mais famosa do período, bem visto pela sociedade carioca, até os príncipes, né, da família real estudaram ali com ele. Então ele se traveste de uma, digamos assim, de uma forma, né? As pessoas o veem, né, como ser perfeito, né? Mas sempre há os defeitinhos, né? Todo mundo tem os seus defeitos de fabricação. E aí o Sérgio vai percebendo, e ele descreve isso em várias passagens, que o Aristarco, embora seja um poço da moralidade, né, da perfeição, da correção, ele está de fato muito mais interessado na grana, né? Sempre tem o dinheiro, o maldito, né? Então, é o dinheiro. Ou seja, todos os alunos pagam lá, mas sempre há alunos que são mais ricos, mais filhos de pessoas mais importantes, que se destacam na sociedade. Então, às vezes, um manezinho lá comete um erro, né, e sofre uma punição, às vezes até é expulso do colégio. Mas se é alguém importante, alguém que se destaca, um filho de alguém que se destaca na sociedade, ele dá lá uma bronca, né, só para não passar assim em branco, mas fica por isso mesmo, né? Então são dois pesos e duas medidas. Essa é a descrição, né, que o Sérgio faz do Aristarco, né? Olha o nome até grego, né? Aristarco, tá? Que é o diretor do colégio. E o colégio, então, é para rapazes, né? Há apenas duas mulheres, basicamente, no colégio. A Emma, que é a esposa do Aristarco, e a Ângela, que é uma empregada lá, né? A Emma, ela tem como anagrama, né? Quer dizer, a palavra Emma dá origem à palavra mãe. E ela realmente, muitas vezes, ela se apresenta como uma mãe para o Sérgio e até para os outros meninos também. Inclusive, quando ele chega, né? Ele tinha um cabelo mais longo, tinha uns cachinhos, né, e tal, uns cachinhos dourados. E o doutor Aristarco já fala, olha, aqui a gente tem que ter uma disciplina, ninguém pode usar cabelo assim, né, cacheado, né, tem que ser o cabelo bem curtinho, tipo exército, né. E aí a dona Emma aparece bem nesse momento e fala, olha que menino tão lindo, né, deixa eu cuidar dele, não sei o que, deixa eu ficar com esses cachinhos. Então ela é toda amorosa, né, toda cuidadosa ali. Tem uma outra cena no livro em que o Sérgio fica doente, né, e ele é levado até a casa do Dr. Stark para que a Emma cuide dele, né. Então ele fica com aquela visão platônica, não ocorre absolutamente nada. É um menino, né, uma criança, 11, 12 anos, diante de uma mulher casada. Então não acontece nada demais, mas na imaginação do menino, é claro, ele fica sonhando, né? Pensando que ela poderia dar um beijinho nele, né? Fazer um carinho, aquela coisa toda, né? Então,
Bom, e aí a gente tem, assim, o livro ele não tem uma história, né? São vários pequenos acontecimentos. Há uma certa progressão temporal, mas não há exatamente uma história, né? Que tem um problema para ser resolvido. São situações pontuais. E aí, então, entre os vários colegas, os vários alunos que estudam ali no Ateneu, ele dá destaque preferencialmente para três, né? O primeiro é o Sanches. O Sanches é um rapaz mais velho que ele, e assim, num dia em que os meninos estavam nadando, né? Eles eram separados por idade, né? Deixa eu até ver aqui se eu acho, né? Vou ver se eu acho aqui, ó. Ao primeiro banho amedrontou-me a desordem movimentada. Procurei o recanto dos menores, determinava a disciplina a divisão dos banhistas em três turmas, conforme a classe de idade. Então o Sérgio era um novinho ainda, né? E ele ficou com medo, né? Aqui o Ateneu, o Ateneu. Ele ficou com medo de, né, os mais velhos, né, enfim, fazer alguma coisa com ele, né? E aí, então, ele tava lá nadando, né, sonhando com a vida, não sei o que, e puxaram, né, o rapaz, né, deram um caldo nele e tal, ele achou que ia morrer afogado, meu Deus, estou me afogando, não sei o que, né? E aí quem apareceu para salvá-lo foi o Sanches, um rapaz um pouco mais velho, né, 14 anos, 15 anos, tá? E ele até diz aqui o seguinte, ó, vou ler aqui de novo, né? O Ateneu, olha só aqui, tá vendo aqui, ó, que bonitinho, né? Ó, mas a consequência imediata do fato foi que forcei a repugnância que o Sanches me causava e me fiz todo gratidão para com ele e íntima amizade, né? Curiosa e acidentada tinha de ser essa minha aventura de apego e confiança. Na verdade, depois ele desconfia, ele não fala claramente, que o próprio Sanches teria dado o caldo nele, né? Teria tentado afogá-lo, não assim, afogar mesmo, de fato, mas teria ali justamente para provocar essa amizade. Falou assim, oh, você me salvou. Quer dizer, você primeiro me afogou, né? Depois você me salvou. Mas enfim. E o fato é que os dois passam a ficar juntos, né? Eles estão sempre juntos, estudam juntos, apesar de ter idades diferentes, sempre andando para lá, para cá, para lá, para cá. E aí ele até diz o seguinte, né? Ele, o Sérgio, né? O Sérgio que eu estou procurando aqui, né? O Sérgio diz o seguinte, olha, esse Sanches só queria ficar comigo escondidinho, onde tinha pouca gente, tinha pouca luz. Eu não entendia muito bem isso, né? Até que um dia o Sanches quis, né, dar um beijinho, né? Falou assim, ô Sérgio, dá uns beijinhos aí, rapaz, nós estamos aqui, né? Sozinhos, tal, só eu e você e eu, não sei o quê. E aí ele diz assim, olha, ele diz assim que ele ficou perplexo, né? Ele se sentiu ultrajado, o Sérgio, né? Falou assim, não, isso aí não, a gente só é amiguinho, né? Então, depois disso, eles se afastaram, o Sanches até tentou se vingar dele e tal, não é, ficou por isso, mas de modo geral ficou por isso mesmo, e o Sérgio depois vai ter um segundo amiguinho. Esse segundo amiguinho ocorreu depois que houve um crime no colégio, né? Teve um crime, assassinato lá, por causa da Ângela. Então, dois homens lá, um jardineiro, né? Queria, né, ficar com a Ângela, né, dois homens, né? Por causa de uma mulher. Aí eles brigam e tal. E o assassino, né, do outro, né, sai correndo e um rapaz o denuncia, que é o Bento Alves. Esse Bento Alves trabalhava né, ele era um pouco mais pobre e tal, pagava lá, claro, mas um pouco mais pobre. E ele trabalhava no Grêmio, na biblioteca do Grêmio da escola, né, do Ateneu. E os dois acabam ficando amigos por conta disso. O Sérgio, né, passou a frequentar mais o Grêmio ali, passou a frequentar mais até a biblioteca para estudar, ler, etc. E os dois ficaram amiguinhos. Havia uma certa afinidade maior entre eles, né? O Sanches, o Sérgio até fala que ele era repugnante, né? Fala que era nojento, né? Já o Bento Alves, não, o Bento Alves já era mais legalzinho, né? Um cara um pouco mais assim, simpático, né? Mais legal, não sei o quê. Mas, então, há uma suposição, né, de um relacionamento entre eles, né? Isso não fica claro, mas há uma suposição. O fato é que não passa muito tempo, o Sérgio né, se distancia, começa a se distanciar dele, o Bento Alves fica
né, digamos assim, chateado, né, tô chateado, e provoca uma briga com o Sérgio. Eles brigam mesmo, né, de soco, né? Por conta disso, o Aristarco, né, o diretor, expulsa o Bento Alves. O Sérgio achou que ia ser expulso do colégio também. E dentro daquela visão que eu já expliquei, né, nem sempre o Aristarco agia da mesma forma, então ele mantém o Sérgio no colégio e expulsa o Bento Alves. O Sérgio dá a seguinte explicação: né, não daria para perder, né, duas mensalidades, né, seria, né, pesado às vezes para o colégio. Então vamos mandar um só e o outro a gente dá uma bronca. Né? Então essa é a ideia. No segundo ano, no ano seguinte aí, em que o Sérgio estava estudando, né, no colégio, ah, surge um outro aluno, o Egbert. O Egbert era um rapaz também mais bem apessoado, mais simpático ainda que o Bento Alves, mais inteligente, e eles demonstraram uma grande afinidade. Eles até liam assim juntos, né? Olha que bonitinho, né? Liam juntos um romance chamado Paul e Virginie, que é um romance da época do arcadismo ainda, que revela, que trata, né, na verdade, do amor perfeito, do amor no campo. Então eles gostavam de ler e se vinham nas cenas. Quer dizer, mais uma vez fica sugerida aí o relacionamento, né, perdão, entre o Sérgio e um rapaz, né? Eles tinham 12 anos, quer dizer, não era aquela coisa também, né? Era mais aí andar de mãozinha andada, dar uns beijinhos, não sei, né? Mas isso não é explícito no livro, tá? Fica só sugerido. Bom, então veja, nós temos aí no livro o processo de formação intelecto-afetiva de um personagem. É um livro assim bastante denso, que tem uma série de pontos a serem analisados. Tá? Como eu disse, tem toda essa reflexão em torno do ensino, em torno aí da literatura, em torno de outras áreas, mas é claro, o foco do livro é essa formação intelecto, até virei aqui o rosto, né? Intelecto afetiva do Sérgio, né? Do menino. Bom, o livro, assim, como não tem uma história, ele chega ao fim, né? Porque tem que ter um fim. Mas no caso, o fim é determinado pela matrícula de um outro aluno, chamado Américo. Era um aluno que morava, né? Um menino que morava na zona rural, né? E ele não queria morar no Rio de Janeiro e principalmente não queria estudar num colégio interno. Aliás, não queria nem estudar, né? Que dirá no colégio interno. Então ele fica lá, sempre criando problemas, para ver se ele é expulso. Como ele não é expulso, o pai pagava muito, né, para isso. Então ele resolve se vingar e ele taca fogo no colégio. Né? Ele põe fogo no colégio e essa é basicamente a cena final do livro. Né? Então a gente tem aqui o Aristarco, né, desesperado, né, com esse incêndio, falando: meu Deus, o que eu vou fazer agora? Não sei o que. Essa é a cena, inclusive. Olha aqui, ó. O Aristarco, né? Aqui a imagem, né, do colégio queimado, tal. Não fica claro se queimou inteiro, né? Se foi só uma parte, e nem se diz também depois o que acontece com o Américo, ou se o Aristarco consegue recuperar o colégio, reconstruir da sequência. Aí o Sérgio finaliza, né, essas crônicas da saudade. Como ele falou, não é tanta saudade assim, tá bem? Então é isso aí, meu povo. Grande abraço, dá uns likes, ou não sei se gosta, não gosta, mas é isso aí, um abraço.